FM 104.0. Eita, aqui tem muita música bonita. Esse é o Jovem Silva, viu? Olha aí, ó. Era pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança. Jovem Silva, mas esse não era o forte, né? Esse não foi o forte, gravava cantando, né? Não. Música. Desse disco aí, Usa-me Senhor, foi a música mais trabalhada, Daqui a pouco foi a música que eu mais cantei. Mas o forte do Job, eu acho que ainda são os poemas, viu? Os poemas. O pessoal pede muito, porque a gente está numa época em que a poesia praticamente está morrendo, né, nas igrejas. Eu era criança, antigamente, sempre tinha uma declamadora na igreja, tinha representações que chamávamos de partes, né? Hoje tem jograis e teatro mesmo, né, das igrejas. Graças a Deus abriram as portas para isso, que antigamente não tinha, não, era bronca para conseguir isso aí, era mais poesia. Então, eu tenho, da minha família, tem minha irmã mais velha que declama, minha irmã mais nova também, a Márcia, e de homem somente eu, que aprendi isso, que minha mãe me ensinava tal. Eu era criança, meu pastor é o pastor Isaac Martins Rodrigues, falecido já, mas muito conhecido em Pernambuco, no Brasil. Ele me botava numa cadeira, em pé, em cima da cadeira, como era pequenininho, para poder declamar para a igreja e cantar, naquela época, nos tempos de infância. Aí a gente vai crescendo e aprimora, né? Uma joia que a pessoa vai lapidando com o tempo, né? É verdade. Hoje já participei de vários concursos de poesia. No Cabo tem a Pentecostal Assembleia de Deus, que era a igreja de Armando Filho na época. Eu já participei mais de 5 vezes lá em concurso de poesia. Hoje só sou convidado para ser declamador especial, para concorrer, não concorro mais. E também para ser júri, não? Jurado, né? Eu lembro que uma vez Jovem Silva foi lá no Morro da Conceição, eu sou meio fã dele, eu lembro até da roupa que ele tava, um blaze, vinho, né? Um sapato bico fino, se eu não me lembro, uma bota, não sei se era uma bota. É verdade. Usava muito. Rapaz, era festa, era fim de festa lá. Foi até no domingo, rapaz, o pessoal só foi pra ver Jovem Silva. O Jovem Silva ficou, pessoal, que festa. Era o Morro da Conceição da Assembleia de Deus, nascido na Assembleia. Né? E a última vez que estive no Morro da Conceição foi numa cruzada, passei 10 anos trabalhando com Gilvan Costa, na cruzada Cristo a Resposta. Nesse dia até tiroteio lá saiu. O padre não queria que fizesse a cruzada, foi bem em frente à igreja, e quando veio começar era umas 9 horas da noite, que chegou polícia, até pedir autorização, não sei aonde, rapaz, eu lá, só atendendo o público, João Silva tá aqui, João Silva tá... atrás do palco assim, começou, eram as 9 horas da noite, estava Júnior, Mara Lima, vários cantores ali, mas graças a Deus fizemos. Foi a última vez que estive lá. Uma vez tiraram os cabos de ar da carreta. Isso, né? Isso. Tiraram os cabos. Se ele desce ali, ele estoura lá embaixo. Não sei o que foi que aconteceu, que eles controlaram. Controlaram. Assim que se fala, né? Controlaram. E graças a Deus não houve tragédia. Graças a Deus. Mas passamos muitas coisas assim mesmo. Jovem Silva estão solicitando, esse ar vai esfriar daqui a pouquinho, né? Esquenta primeiro, depois esfria. Vamos, o Kiko Nascimento, que está aqui, esse homem que tá trazendo para cá gente que para me deixar perplexo. Então, deixa ele trouxe aqui o nosso querido José Carlos, né? Que maravilha. José Carlos foi, né? Tem foto aí. Sou fã. É um dos cantores que eu escuto em casa e tenho a maior alegria. Porque às vezes a gente compra um disco, nem escuta tudo, escuta um ano. Mas José Carlos é aquele cantor que a gente quer ouvir tudo. E quando termina o CD, a gente volta pro início. É verdade, Zé Carlos. Zé Carlos, gosto de ouvir. Carlinho, um abração pra você, meu amigo. Ele ficou invocado porque eu fiquei aqui, canta aquela. Ele disse, o pessoal só me chama pra isso. Os grandes sucessos. Isso. Olha, tem alguém aqui do telefone, vamos ver quem fala com a gente. Alô do telefone? Evangelista Marco Rodrigues, a paz do Senhor! Eita! Diga pra todo mundo saber com quem eu tô falando. O irmão Elisiário. Meu querido Elisiário, como é que tá o senhor? Eu tô ótimo, agora ficou melhor que eu ouvi a voz de Jovem Silva aí, né? Conhece esse homem de onde? A Jovem Silva é conhecido demais. O Jovem Silva não me conhece. Fale com ele então, ele vai ficar perplexo. Deixa eu dizer como ele disse pra mim, é um prazer.
Pai do senhor, Elisiário. Tá me imitando, eu gosto disso. Não, ele vem aqui para meu programa me conhecer pessoalmente, para mim é um prazer. Ele falou. Ele me ouve mesmo. Obrigado, meu amigo. Não, rapaz. Obrigado, meu querido. Eu sou daquele tempo de Valmir da Mobilete. Valmir da Mobilete. Quero entrar lá, lá naquela rádio, que eu não vou dizer o nome. Isso. Diga o nome que ele vai saber. Ele sabe qual é a rádio. Mas não. Como é que tá tu? Como é que tá tu? Como é que tá tu? Como é que tu tá? Eu tô bem, alegre como nunca e feliz como sempre. Eu gosto de dizer, né? O pessoal reclamava com o Jó porque ele brincava muito, mas crente tem que ser assim, rapaz. Eu sei. Tem pessoas que entendem, né? Inclusive, Marcos, é uma coisa que... Eu lembrava muito contigo e hoje eu tô alegre que eu tô ouvindo a tua voz de volta. Obrigado, meu amigo. Mas você vai ficar aí na rádio com a gente, não? É muito caro. Olha, à tarde eu tô comunicando na Rádio Relógio, né? Já faz 10 meses que eu voltei, eu tô lá. Eu tô... 2 às 7 da noite. E FM, tô no FM lá em Igaraçu, que é daquela região ali de Abreu e Lima, Goiânia. É onde ela pega lá. Tá bom. Mas estamos na obra aí. Daqui a pouco vou dar número de telefone para convite, para igrejas, para eventos, essa coisa toda. O senhor aquela história da mulher samaritana que o senhor disse que ela disse, quem foi esse senhor que mudou minha vida? Eu gosto, quando as igrejas me chamam para pregar, então eu gosto de pregar o estilo jobiano também. Eu pego e conto a história atualizando para o dia de hoje, né? Quando Jesus falou toda a vida da mulher samaritana, não é? E diz, mas já tiver 5 maridos e o que tem não é teu. Vê se ele tá tomando o marido dos outros, mulher, coisa mais feia. Aí a samaritana diz, quem foi a fofoqueira que esteve aqui falando da minha vida? Quem foi ela? Aí Jesus disse, eu preciso de fofoqueira falar a vida de ninguém, rapaz, eu sei tudo. O senhor estava onde quando eu preguei assim, dessa forma? Eu te acompanhei, rapaz. Não é? Tá certo. Lá debaixo daquele pé de árvore, aquela coisa lá. Que bênção. Mas foi bom, Jó, falar contigo. Obrigado. Deus continue te abençoando. Tu Amém. seja esse como que tu é, meu amigo. Não mude, não. Amém, meu Tem que querido. mudar, não presta, não. A gente tem que ser real, entendeu? É verdade. Jó Silva, Elisiário, Elisiário, e a gente vai caminhando dando glória a Deus. Marcos é Marcos. Ninguém quer ser Marcos, é Kiko. Tá Eu certo. queria dar um abraço também ao meu amigo Kiko, né? Certo. Que eu cheguei aí na rádio hoje, tem um cidadão, pensei que era Kiko, mas não era Kiko, porque Kiko é Madinho. E eu tenho que me encontrar com o Kiko para saber dessa história. Tá. Pergunta aqui se ele trouxe chave ou só trouxe job. Eita. Trouxe Job. Trouxe jovem. Hoje só trouxe Job Só mesmo. trouxe job, tem que trazer chave e Chiquinha, né? Agora que eu entendo. O Rastafari, toda a família. Eu vou falar contigo, fica na paz, um abraço. Amém, um abraço, meu querido. Eita, tá aí o nosso querido irmão Elisiário, tá vendo, jovem? Todo mundo perplexo aí com a vida do meu querido Job Silva, que tudo que Job fazia no ar era graça, ainda é. Ainda é. Job era o único comunicador, eu conheço um comunicador que foi expulso de uma TV, né, um apresentador, porque entrou no ar terminando de engolir uma bolacha. Sim. Job Silva comia com o microfone aberto. Ele dizia, né? Uma vez, foi da Tamandaré, né? Quem estava ligado até foi a cantora Cecília de Souza. Ela riu e chorou. Ela mesmo foi que me falou que eu nem lembrava, né? Na Tamandaré levavam tudo que é comida. Eu começava, Senhor, manda comer, Senhor, manda comer. Fiquei 5 horas falando, sabe, falar desgasta muito. É verdade. Então... O pessoal levava comida, levava bolo e levaram um dia uma jaca, entendeu? Já partia, jaca dura. E estava tocando o hino e então estava comendo a jaca. Era Leonardo, o operador estava comigo. Termina, não me avisa nada e o primeiro ouvinte já põe no ar. Né? Aí, Job, e eu sem poder falar, né? Com caroço de jaca na boca. Job, e eu, Job, Pai do Senhor. E eu,
Aí eu engoli rapidinho e disse, a turma do estúdio já tava se acabando de rir, né? Aí, Job, você tá bem? Aí eu falei, desculpe, querida, é que chegou uma jaca aqui. Rapaz, foi tremendo. E todo mundo, até o diretor ria, todo mundo, você é natural demais. É verdade. Eu acho que hoje o público gosta de se identificar. Então não ter aquela barreira, nunca gostei de fazer aquela barreira do locutor, O vozeirão, aquela coisa. Eu acho que você tem que ser o que você é, entendeu? E o público, quem lhe ama, lhe aceita como você é, porque quem ama, aceita a pessoa como a pessoa é, natural, entendeu? Com o jeito que tem de comunicar, e respeito todos os comunicadores. Sei respeitar todos eles, como gosto também de ser respeitado profissionalmente, como um todo, porque cada um tem um estilo, eu tive que fazer um estilo. Eu, claro que eu sei, como diz a Bíblia, que tudo tem que ser com decência e ordem. Que eu sou o seguinte, Marcos, na hora de brincar, a gente brinca, ri, conversa com os ouvintes, sim, aí é que a gente se expande mesmo. Mas na hora da mensagem eu me entrego, choro, sinto a presença de Deus. Na hora da poesia, quantas vezes digo poesia chorando ali, que me toca a história, entendeu? Na hora da oração das 6 horas, orar a Deus, entregar a vida, todo mundo, os problemas, entendeu? Expulsar a enfermidade em nome de Jesus, porque Deus lhe dá autoridade e poder para isso. Você busca, se consagra para ter unção. Independente se você gosta de brincar, se é de sorrir, porque o crente é feliz. É verdade. Eu tenho testemunhos de pessoas que viviam em depressão profunda e chegou para mim por causa de você, eu não tomo mais remédio, meu remédio é você. Entra no ar, começa a sorrir, me alegrar, e com o tempo, isso a pessoa, muitos testemunhos na minha carreira. Futuramente é um sonho que eu tenho de escrever um livro só de testemunhos na minha carreira, desses 18 anos. Eu pensei que você tinha um livro já, Jorge. Não tenho, eu tenho, mas não é de testemunhos, é um livro de poesias, é um livro de jograis e teatro para as igrejas. Muito bom. Falando em jogral, falar em teatro, eu já participei muito de jograis. Teatro eu nunca fui porque ninguém queria me botar pra fazer teatro. Não sei porquê. É teatro e bola. Toda vez que eu jogava bola, só jogava uma partida no primeiro tempo. Depois o pessoal queria me botar pra bandeirinha, pra juiz. Eu não sei porquê, rapaz. Perna de pau. Olha mais na lata. Mundo popular. Perna de pau. Eu também não sei o que eu consigo. Não, né? Não sei não. Então vamos fazer. O pastor Taviano joga, viu? Joga. Joga pedra no outro. Às vezes quando o pastor Taviano quando não tem bola e tal, a gente usa o pastor Taviano como bola. É o bolinha, né? Tá no ar, não? Fernando Silva tá no ar? Tá no ar? Então vamos, daqui a pouco o Kiko tá quase me dando murro aqui pra você declamar uma poesia, né? Um pedacinho, vai. Pelo menos uma coca, né, Kiko? Ajuda aí. Um calor desse. Água é melhor que dois leite, quer saber se tu quer nego bom. Ei! É mesmo, né? Nego bom é bom. Tem gente aqui no telefone, alô do telefone? Paz do Senhor, meu querido. Amém? Diga pra todo mundo saber com quem eu tô falando. Com Fernando Silva. Eita, homem meio. Que barulho pra ele aí. O senhor conhece esse homem que tá conversando aqui comigo, não? É o homem que gosta das poesias, né? Isso. Tá certo. Eu tenho até uma poesia da minha autoria também que eu queria recitar. Diga aí que eu quero ouvir. E antes de tudo, seu Marcos, quero aqui parabenizar, viu? Pela rádio, pela a força que ela tem. Meu problema foi resolvido, viu? Olha aí, muito bem. Pronto, os homens vieram aqui, ajeitaram o sistema. Que e o bom. povo agradeceu, viu? Muito bom. Amém, amém. Foi sobre a questão da água. Ah, a gente tem que fazer zoada. Tá certo, Foi Fernando. sobre a questão da água pro pessoal que não está lembrado, que eu fiz uma reclamação ontem. Aí vieram... O que foi que você... Não é urgente.